sétimo ano, estamos começando mais uma videoaula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 21 e hoje nosso conteúdo é reportagem e identificação dos elementos de coesão textual. Ou seja, nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem e depois nós vamos falar dos elementos de coesão e como identificá-los. Portanto, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vamos lá começar mais uma aula de língua portuguesa. Bora lá? Gente, primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês o conceito de uma reportagem, tá bom? E aí a reportagem, assim como a notícia, procura informar o leitor sobre um tema ou um fato relevante para a sociedade. Então, o primeiro conceito que nós vamos ter de reportagem é que, assim como a notícia, ele busca informar sobre algum tema ou algum fato da nossa sociedade. Porém, a reportagem ela vai acrescentar informações que auxiliam na explicação desse tema ou por meio de recursos como quadros, tabelas, imagens, infográficos, ou seja, a reportagem vai ser o Pokémon evoluído da notícia, porque agora nós vamos ter outros elementos que vão auxiliar na construção desta informação, como os quadros, as tabelas, as imagens e os infográficos, beleza? Elementos estes que não vão aparecer na notícia majoritariamente. Então, vamos aqui ler um texto, tá certo? E esse texto é uma reportagem, seu título é Bailarina de 23 anos recorre à dança para empoderar meninas do Complexo do Alemão. Elas têm valor, são peças fundamentais por aqui, diz Tawane Nascimento, fundadora do projeto Na Ponta dos Pés, que oferece aulas de balé clássico em comunidade carioca. Em 4 anos, 121 alunas já receberam instruções de Tuane, que é formada em balé clássico pela Escola Margaré Monteiro e agora cursa Educação Física. Apesar da grande adesão, as aulas ainda seguem sendo realizadas em uma quadra poliesportiva do Morro do Adeus. Mas os planos da jovem professora são ambiciosos. Quero que o projeto se torne uma companhia de dança, contou em entrevista a Marie Claire. Para ela, a dança é importante na formação de cada indivíduo, na transformação de cada indivíduo e na transformação social. Se tivéssemos mais disso dentro da comunidade, muita coisa de ruim não aconteceria aqui. Foi o balé que a ajudou a também se tornar uma mulher empoderada e dona de sua própria história. Não deixo que nada me abale e isso a dança me ensinou. Sei que tenho voz e utilizo isso. Marie Claire faz uma pergunta, né? A repórter. Quando você começou a dançar? E a Tuane Nascimento responde. Comecei a fazer balé com 5 anos de idade, por intermédio da minha mãe. Ela me colocou para dançar na Vila Olímpica da Maré, onde nós morávamos na época. Lá fiquei até os 7 anos, quando ganhei bolsa para fazer aula com uma professora de francesa, porque a Vila Olímpica estava fechando. Fui indicada com mais 4 meninas. Fiquei nessa academia por 1 ano, mas a bolsa e o custo ficou muito alto. Não conseguiria pagar, então precisei parar. Com 9 anos, fui para a Vila Olímpica do Alemão, onde fiz balé e ginástica rítmica. Fiquei até os 18, sempre gostei de dançar e a minha paixão só aumentou. Hoje não venho fazendo outra coisa. Dançar é uma coisa que me liberta, às vezes me expresso melhor dançando do que falando. Então, gente, essa foi uma reportagem, tá certo? Que está lá no livro de vocês, sobre o amor da Tuane, né, Tuane Nascimentos, e o ensino de balé para jovens e crianças em uma favela carioca. E aí, gente, aqui vai ser uma reportagem que vai aprofundar sobre este fato, né, sobre este tema, balé dentro de uma comunidade carioca. E perceba, gente, que o texto é construído quase em sua totalidade por perguntas feitas pelo repórter da Marie Claire e suas respostas da entrevistada Tuane Nascimento. Essa é uma das estratégias mais comuns do gênero reportagem, mas não é a única. Então, além da entrevista, tá certo? Que pode constituir uma reportagem, a gente também vai ter outros modos de construir uma reportagem, seja pela reunião de várias informações, seja pela construção de textos dissertativos, argumentativos que se transformarão dentro de uma reportagem. Então, galera, há vários modos de eu construir uma reportagem e a entrevista é por meio dela. Então, a gente percebe que
A reportagem é como se fosse um hipergênero, se não é, né? Que vai agregar vários gêneros textuais ali para construir esse aprofundamento de uma determinada informação ou de um determinado tema. E o repórter poderia, por exemplo, ter realizado a entrevista com as respostas, construído um texto dissertativo argumentativo, aquele que vai convencer o leitor a partir de uma reflexão social, né? Sem com isso deixar de citar Tuone Nascimento, ou ainda transformá-lo em uma reportagem de vídeo, que seria novamente o quê? Seria uma outra reunião e novamente uma reportagem, uma outra reunião de informações e novamente uma reportagem, beleza? Então, gente, a reportagem é um texto pertencente ao gênero textual jornalístico, porque ocorre dentro desse sistema informacional. Então, é um texto que vai constituir um jornal. Tá? Então, as reportagens elas são vistas em jornais impressos, telejornais, como também sites, blogs relacionados a conteúdos de informação ou temática, beleza? E apresenta função referencial, ou seja, aquela que visa transmitir uma informação sem uso de uma linguagem literária ou emotiva, ou seja, aquela função da linguagem que vai construir o contexto, vai dar todas as informações necessárias para a construção de um contexto comunicativo. E a reportagem, além disso, pode ser veiculada nas mídias tradicionais, desculpa aí por ter aparecido, como jornais, rádios, revistas midiáticas, que é a televisão, né? E os digitais, blogs, vídeos, logs, né? Videoblogs ou videologs. Videoblogs, tá, gente? Ou vlogs mesmo. Podcasts, entre outros. O repórter é responsável por apresentar o conteúdo da matéria, que em geral discute temas atuais da sociedade. E aí, gente, a pessoa que faz reportagem se chama repórter, tá certo? O repórter ou a repórter. Então, galera, a reportagem tem como intenção informar o leitor sobre determinado assunto. E ao mesmo tempo que informa, faz o leitor refletir sobre aquilo que foi apresentado. Sendo assim, pode-se dizer que ela tem uma função social muito importante, a de formadora de opinião. Então, galera, a notícia também ela tem essa função social que é de formar opinião por meio da transmissão de informação. Só que, como a reportagem ela vai agregar vários outros elementos dentro do texto, essa função social de formar opinião vai ser muito mais forte, porque agora vai reunir muita coisa, muitos argumentos para defender um determinado ponto de vista, tá? E o texto de reportagem pode ser um texto expositivo, aquele que expõe apenas um assunto informativo, que tem a intenção apenas de informar sobre determinado assunto com um modo mais profundo, descritivo, que vai descrever fatos e ações referentes a determinado conteúdo, narrativa, inclui elementos como tempo, espaço, personagens, ou opinativo, que apresentam juízos de valor sobre o que está sendo apresentado, ou seja, a opinião do repórter, beleza? E aí, gente, o texto mais próximo à reportagem, tá certo? Como eu falei que a reportagem é o Pokémon evoluído da notícia, é a notícia, né? E aí, comparando esses dois gêneros textuais, nós vamos ter a notícia com um texto mais curto, ou seja, a mancha gráfica, a extensão de uma notícia é bem mais curta do que uma reportagem. E aí o foco da notícia está no fato ocorrido, enquanto na reportagem busca um aprofundamento do tema, com a presença de citações, depoimentos, dados estatísticos, etc. Lá na notícia, o predomínio é da objetividade, já que busca, com uma linguagem direta, informar sobre o fato de um modo objetivo. E aqui na reportagem, como vai apresentar também elementos opinativos por parte do repórter, vai apresentar esses graus de subjetividade. Então será a mescla objetividade e subjetividade. Não traz posicionamento do escritor, ou seja, não traz o posicionamento jornalístico. Já a reportagem traz interpretações dos fatos e a opinião do escritor sobre eles. Predomínio de sequências narrativas na reportagem, ou na notícia, enquanto na reportagem vai apresentar sequências descritivas, narrativas e argumentativas. Predomínio da linguagem formal, e na reportagem vai depender do público-alvo, tá certo? E aí na notícia o predomínio é discurso direto e na reportagem ambos, o direto e o indireto, beleza?
Então, gente, além de ter a função social de formar opinião e o que faz o leitor pensar, as reportagens são mais longas, como a gente viu agora, e geralmente assinadas por um repórter, fazem parte do jornalismo opinativo. Diferentemente, a notícia geralmente curta e pessoal faz parte do jornalismo informativo. Então a gente percebe aí que dentro do jornalismo há dois campos: aquele cujo propósito é construir opiniões e aquele cujo propósito é apenas informar sobre um fato. Beleza? Então a reportagem está para o jornalismo opinativo, enquanto a notícia está para o jornalismo informativo. Galera, trocando agora o assunto do gênero textual, que espero que esteja bem claro para todos vocês, nós vamos entrar para esse conteúdo de coesão referencial, que ao longo dos anos vocês sempre estarão diante desse conteúdo, já que ele é de suma importância para que nós saibamos construir o nosso texto de uma forma muito melhor e mais conectada. Então, a coesão, certo? Textual adequada é um dos pontos fundamentais para ter um texto coerente. E a coesão, gente, quando a gente vai tratar desse termo, né, coesão primeiramente, depois a gente vai passar para esse termo, coesão referencial. A coesão nada mais é do que aquilo que permite que as diferentes partes do texto se conectem, criando uma relação de continuidade que torna o sentido geral e a unidade do texto possíveis. E a coesão é o que cola uma parte do texto à outra. É como se fossem os pontos de encontro entre diferentes argolas de metal que, em conjunto, tornam possível a existência de uma corrente. Ou seja, a coesão, gente, vai ser a corrente que será construída por meio de palavras para fazer com que o texto esteja conectado com suas ideias e assim cria-se uma relação de continuidade que torna o sentido geral e a unidade do texto possíveis, tá bom? Então, o texto não é só um amontoado de palavras, ele tem uma sequência lógica uma sequência lógica a ser construída, e a coesão ela vai ser esse processo que vai fazer essa organização das palavras e, consequentemente, a organização das ideias dentro do texto. Então, se eu tenho um texto que não tem coesão, ele é um texto bagunçado e ele não vai construir o sentido perfeitamente. Beleza? E aí, gente, coesão é o que retoma algo que foi dito e, junto com a coerência, ajuda a criar sentido para aquilo que está sendo exposto. E esta coesão, da qual eu acabei de falar, é essa que nós vamos atribuir o nome de quê? De coesão referencial, que é aquela que vai retomar os termos que já foram ditos dentro do texto, construindo assim uma ideia de continuidade, progressividade. E o texto com boa coesão faz com que de alguma forma, uma parte escrita sempre se conecte à outra, encadeando as ideias. Então, é um exemplo que eu vou citar agora, tá certo? O fim de uma fofoca ou de uma piada, por exemplo, só tem graça ou faz sentido porque se conecta de alguma forma ao que foi dito no começo da conversa. Então a piada ela só causa riso a partir de elementos que já foram ditos. Da mesma forma da fofoca. Eu só vou saber que aquilo ali é uma fofoca a partir de algo que já foi dito antes. Então, gente, essa retomada de termos que são ditos dentro do texto vai se construir com aquilo que nós chamamos de coesão referencial. E a grande questão é a de que como nos apropriamos dos elementos coesivos, aqueles que fazem coesão mais adequados para os tipos de textos exigidos em uma redação. Ou seja, quais são os recursos linguísticos que eu vou mobilizar para construir essa coesão referencial. E entre eles, gente, nós vamos ter o pronome e o numeral como classes de palavras que vão permitir esta coesão referencial, e o pronome vai ser os termos, né, utilizados no lugar do nome, que a ele se referem ou ainda que acompanhe o nome, qualificando-o de alguma forma, e o numeral, que será aquela palavra para indicar seres e coisas em termos numéricos, ou seja, que pode desatribuir quantidade, inclusive situá-los em determinada sequência ou ordem.
Então, o pronome ele vai ser super importante agora para essa coesão referencial, porque eu posso substituir qualquer substantivo que exista com o uso de pronomes, tá certo? E os vários, seja os pronomes pessoais de caso reto ou de caso oblíquo, pode ser os pronomes demonstrativos, possessivos, os pronomes de tratamento, né? E aí eu também posso ter os pronomes indefinidos, que será outro grupo de pronomes que posteriormente nós iremos estudar. E, gente, o pronome ele vai ser super mega tri importante nessa construção referencial de termos, beleza? Com o numeral, gente, que vai ter só a função de atribuir a quantidade aos substantivos a que eles se referem. Entretanto, nós vamos ter outros fenômenos linguísticos e agora ligados, tá certo? Estritamente aos aspectos textuais e semânticos do texto, ou os aspectos textuais e semânticos. O que acontece? Nós vamos ter a sinonímia, que nada mais é do que a utilização de sinônimos para substituir um termo que já foi dito. Então, ocorre quando duas palavras em dado contexto são intercambiáveis sem que haja mudança do significado enunciado, tá? Então, são os sinônimos. E também, gente, a elipse, que é a supressão, a omissão de um elemento lexical. E essa supressão não altera de forma alguma o sentido que foi construído naquele período, tá certo? E esses elementos podem ser palavras, ou um sintagma inteiro, ou até mesmo uma oração, beleza? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês esse texto que foi escrito hoje, tá certo? Na reportagem da BNCC, ó, da BCC, né? E aí o que acontece? O título dessa reportagem é Grande Explosão atinge Beirute, no Líbano, e deixa vários mortos e feridos. E aí, galera, como é que a gente vai verificar que esse texto foi construído com uma coesão referencial? Primeiramente, vamos olhar para a sinonímia, tá bom? Que, ó, vamos ler o texto primeiro e depois a gente vai ver o que é que aconteceu aí, né? Uma grande explosão atingiu a região portuária de Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira, dia 4, e deixou pelo menos 25 mortos e 2.500 pessoas feridas. Alguns continuam presos nos escombros de casas e prédios que ficam próximas de onde aconteceu o desastre. De acordo com as primeiras informações, o local abrigava materiais altamente explosivos. Uma brasileira que mora no país contou que sentiu a 20 quilômetros de distância de Beirute. E aí, galera, vamos perceber como foi que a referenciação, a construção desses elementos referenciais foi utilizada aqui. O primeiro que nós vamos olhar é para a sinonímia, tá certo? Ou seja, a utilização de sinônimos. Então, galera, bora lá. A região portuária de Beirute, tá certo? Como é que este mesmo local ele foi retomado na sequência do texto? Por meio de o local, tá certo? A região portuária de Beirute, ou seja, o local, tá? Que é esta região. Outra coisa, gente, é o uso de números, tá certo? Para determinar as quantidades. Aí aqui a gente tem a quantidade de mortos, né? Que na escrita desse texto já estava em 25 e, se eu não me engano, já tem mais de 100 e 2.500 feridos, e tem muito mais pessoas feridas do que estes, né? E aí, galera, também eu vou ter os pronomes, tá certo? Ó, estes, né, que vai retomar feridos, já que a gente viu que os pronomes demonstrativos e o este nessa construção vai ser para o elemento mais próximo referenciado. E também nós vamos ter aqui, ó, uma brasileira que mora no país contou que sentiu o quê? Sentiu a explosão, né? Foi omitido aí esse termo, a explosão a 20 km de distância de Beirute. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades estão lá na página 86, questões 1 a 4, na página 89, questões 5 a 7, e nas páginas 91 e 92, questões 8 a 10. Um grande beijo, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau.